Eu sei, lidar com o público é realmente uma coisa difícil, é uma coisa delicada. Eu trabalho com o público já há muitos anos, então eu sei do que você tá passando. Então, senta nessa cadeira, aperta esse fone de ouvido, pega papel e caneta, que hoje eu vou te passar 4 formas práticas de como você consegue se relacionar melhor, lidar melhor com as pessoas sem parecer forçada, sem parecer aquela mulher assim, piegas, mas ser aquela mulher bem resolvida, direto ao ponto, que sabe o resultado que quer das boas relações. Ok? Pra gente falar sobre isso, né, eu preciso te situar que você está no 6º episódio da série da Mulher Estruturada, e esse episódio é como a gente pode lidar com o público, ou seja, como a gente consegue ser uma mulher estruturada no assunto relacionamento. Eu não sei qual que é a base da sua vida, mas a base da minha vida é o livro milenar, a Bíblia Sagrada. E ela apresenta pra gente o motivo, a razão, o porquê a gente tem que lidar com o público. Porque, na verdade, se a gente for lidar só com a nossa própria opinião, a gente acha que nós mesmos, por nós mesmos, nos bastamos. Mas a realidade é que se a gente for seguir princípios que são maiores que nós, que nos direcionam a viver uma vida íntegra, completa, uma vida equilibrada, uma vida estruturada, como a Bíblia faz com a gente, pra gente colher os frutos disso, é importante a gente pensar o que além da minha opinião, do eu acho, eu sinto, a gente precisa lidar. Então, pra gente ir além do que eu acho, eu sinto, eu imagino, eu acredito, tem a Bíblia que nos mostra exatamente como a gente deve proceder. E o que a gente vê na Bíblia é que um dos princípios bases, um dos mandamentos base dela pra nós é que ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ai, como poderia ser ame a si mesma como a si mesma e a si mesma se baste, né? Não, mas na verdade amar ao próximo está muito sujeito a como a gente lida com nós mesmos. Então a gente toma banho todo dia, a gente cultiva a nossa própria relação, escova os dentes, lava o cabelo, se arruma, tá sempre ali com a higiene pessoal em dia, compramos roupas pra nós, emagrecemos, a gente compra roupa do tamanho certo, às vezes a gente tá um pouquinho acima do peso, compra roupa pra não ficar explodindo. Então a gente sempre tá coordenando o que é melhor pra nós, ou deveríamos, né? E na vida do próximo também não é diferente. A gente não pode negligenciar, a gente não pode fingir que não tá vendo, a gente não pode esquecer que ele existe, senão a gente vai descumprir esse mandamento base, e aí quando a gente quebra um mandamento, um princípio, esse princípio vem e quebra a gente mesmo. Então, a lei da vida, né, não tem como a gente fugir, que a gente brinca que a lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, pra gente aprender a ser uma mulher estruturada no assunto relacional, a gente vai estudar como 2 pessoas na Bíblia, no livro de 1 Samuel 25, se apresentam nos relacionamentos. 2 pessoas da mesma família, um casal, o marido e a esposa, só que completamente opostos na maneira de lidar com as mesmas pessoas, com as mesmas situações. Então, eu quero que você se assente nessa cadeira e preste atenção no que eu vou falar, porque o assunto é fortíssimo. Primeira coisa que a gente precisa aprender com relação a relacionamentos, a como lidar com as pessoas, e aí quando eu falo relacionamento, eu não tô falando só de marido e mulher, ou só de mãe e filho, ou só no trabalho, são todas as relações. Eu quero que você entenda que relacionamento, se relacionar, não é um dom inato, que a gente nasce com ele, e que a gente vai só sendo assim uma superdotação, uma habilidade que nasce com a gente vai só vivendo ela. Não, assim como o dom da leitura, da escrita, de várias outras coisas, a gente vai aprimorando, vai desenvolvendo, vai lapidando ao longo da vida, a mesma coisa acontece com a habilidade de lidar com o próximo. Não é porque você às vezes tem um perfil mais fechado, mais introspectivo, que você tem licença poética para não lidar com as pessoas. Não. Todos nós, seja qual perfil temperamental que a gente tiver, a gente precisa aprender a lidar com o público para cumprir o que a Bíblia nos ensina. Então, o que eu quero que você entenda? Tira isso da sua cabeça pra gente falar de uma maneira muito exímia pro conteúdo de hoje, entrar na sua cabeça de uma maneira muito excelente. Você precisa parar de pensar que lidar com o público é um benefício só de algumas pessoas. Ah, é aquela pastora lá que tem em cima do altar pregando. Nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, lida demais com o público. Nossa, aquela fulana, ela lida demais com o público. Não é isso. Pra todas as pessoas, precisam ser habilidades a serem desenvolvidas. É lógico que há perfis comportamentais e temperamentais que as pessoas têm mais facilidade, mais desenvoltura em lidar com os outros, mas não é por causa disso que ela não vai precisar se desenvolver também, e isso também não é desculpa para que você não se desenvolva. Primeira chicotada da manhã, da noite, da tarde, não sei que hora você está assistindo, mas ó, receba. Pra gente evoluir, eu preciso que você pegue a sua Bíblia, senão eu vou ler a história rapidamente pra gente situar. Como eu falei, são 2 pessoas da mesma família, marido e mulher, que convivem juntos com as mesmas pessoas, mas lidam com as situações de maneira diferente.
Diz assim a partir do versículo 2: Então Davi desceu para o deserto de Maom, e havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Ele possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era uma época de tosqueia das ovelhas, ou tirar, né, as lãs delas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail, eu amo esse nome, amo essa mulher, meu Deus do céu. Ela era uma mulher inteligente e bonita, duas características que a gente pode até nascer com elas, mas a gente precisa todos os dias desenvolver, lapidar, aprimorar para continuar sendo. Porque uma mulher inteligente que não lê um livro há 6 meses, que não busca um conhecimento há 1 ano, ela vai, daqui a pouquinho, ela vai parar de ser inteligente, né? Então você sabe o contrário do inteligente, o que é. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Versículo 4. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas ou cortando as pelagens delas, chamou 10 rapazes e lhe disse: Suba até o Monte Carmelo e vão até Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam para ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, a tudo que é seu. Disseram-me que era a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens e eles vão dizer que isso é verdade. Diante disso, como eu falo isso, dito isso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco, com o seu amigo Davi, o que você puder dos seus mantimentos. Em outras palavras, Davi estava com fome e queria alimentar ali os seus soldados. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram uma resposta. Nabal, com toda a inteligência, assim, né, a habilidade dele de lidar com o público, falou o que? Versículo 10, quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhe, quem é esse filho de Jessé? Pensa que é. Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Eu devo pegar o meu pão, minha água e a carne dos meus animais que abati para tosqueadores e entregar a um bando que vem sem nem sabe da onde? Ele já entregou assim. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Davi disse, peguem as suas espadas. E eles colocaram as espadas nas suas cinturas e todos eles, os 400, partiram com Davi, enquanto 200 ficaram guardando a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal correu até Abigail e lhe disse, Davi enviou o mensageiro do deserto para saudar o nosso Senhor mas ele respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que eles estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá muitos problemas para o nosso Senhor e para toda a nossa família, para a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Versículo 18, presta atenção que a história é forte, ó. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo num jumento, fez várias marmitas, e disse aos servos, vão adiante, e logo o seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail estava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. A gente protegeu seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Eita, mas é forte, é muito forte essa história, porque a gente vai ler um pouquinho mais já, mas o que a gente aprende até agora? Lembra que eu falei que são 2 pessoas da mesma família, mas com 2 comportamentos diferentes? Aqui a gente já consegue, dos pouco que foi falado de Nabal, a gente consegue observar o quanto ele foi insensato com relação às relações, né? Envolvendo as relações que ele deveria manter, que ele deveria ali cultivar, mas ao invés disso, o que ele faz? Ele é grosseiro, sem educação, sem noção e faz com que isso volte pra ele de alguma maneira. Então eu quero que você pegue papel e caneta pra gente anotar 3 sinais de uma mulher que está desestruturada nesse assunto relações, relacionamento, saber lidar com o público, aprendendo com a história de Nabal. Primeira coisa que a gente observa na história de Nabal, que a gente vê também no relacionamento, na vida de outras pessoas, é que mulheres que têm ali uma desestrutura no assunto relacionamento, são muito mulheres que acham, né, que fazer as coisas, que ter as coisas é um sinônimo de não precisar de ninguém. Aqui a gente encontra Nabal tosqueando as ovelhas, ou seja, trabalhando com os animais.
cortando, né, as lãzinhas das ovelhas. E aí, o que a gente vê? Que muitas mulheres, junto com Nabal, acham que ter é igual a ser. Que aí eu tenho uma bolsa, eu tenho um emprego, eu tenho um curso, eu tenho um carro, eu não preciso de mais ninguém na minha vida. Eu mesmo me basto. Então, o que a gente vê na história? Nabal era um cara muito rico. E aí, por isso, ele não se esforçava para lidar com as pessoas. E aí, a própria Bíblia diz que ele era mau e grosseiro. Então, ele se apoiava no fato dele ter as coisas pra meio que validar o fato dele não querer e não mostrar que ele precisava de ninguém. Quantas de nós, eu e você, se eu puder falar pra você lembrar na sua mente aí agora, não conhecemos mulheres que são assim, que tem às vezes um cargo, um emprego, passou em algum concurso, ou tem alguma ali, uma propriedade melhor, sabe? Tem um apartamento, uma casa maior, que é uma soberba, uma prepotência, que acha que não precisa de ninguém. Simplesmente acha que não precisa cultivar relacionamentos, que não precisa se manter ali, ou só quer manter gente do mesmo nível financeiro que ela, porque não gosta de andar com pessoas que têm um nível, um poder aquisitivo menor que o dela. E isso é simplesmente você ser soberba, isso é um sinal de que você está desestruturada nas suas relações, e que isso logo, logo vai te custar muita coisa, como custou para Nabal, e a gente vai ver o fim da história dele já já. Segundo o sinal de que você pode estar sendo uma mulher aprendendo com a história de Nabal, desestruturada nos assuntos relacionamentos, é que mulheres desestruturadas nas relações estão sempre em posição de ataque e de desconfiança. Como a gente viu na história, um dos funcionários de Davi, das pessoas que trabalhavam, que tava ali com Davi, né, a gente chama de servo na época, mas ali um dos parceiros de Davi vai até Nabal, falando pra ele, lembrando ele do que aconteceu. Olha, a gente ajudou você aqui, a gente tava por aqui daqui no Monte Carmelo, e nada foi feito com as suas ovelhas. Então o que a gente quer? Celebrar com você esse tempo, né, de cortar a lã, a gente tá com fome, tem como, eles queriam só comida, assim, se alimentar, tomar um banho, de repente desfrutar ali um pouco do que a fazenda tem. A história já começa falando que os caras eram muito ricos. Qual a dificuldade de um cara muito rico dar ali 300 refeições? Gente, vocês têm noção? Uma vaca, um boi, ele tem 1, 2 toneladas. Ele alimenta, assim, 200 pessoas. Já viu churrasco? Você compra, tipo assim... Eu sou cristã, então a gente tem muito negócio do kit crente, né? O kit crente é 1 quilo de carne e um refrigerante pra cada família. 1 quilo de carne, uma família, eu, meu esposo e meu filho, a gente não come 1 quilo de carne em uma refeição. 1 quilo de carne sempre sobra pra outra refeição, tipo janta, sabe? Ou até pra um outro almoço. Imagina uma tonelada de carne que é um bife, é um boi inteiro. E eles eram muito ricos, então eles tinham vários animais que ficavam para isso, para alimentação. O cara não quis dar, não é porque ele não tinha, era porque ele era ruim, ele era uma pessoa maldosa, ele não valorizou, ele tava sempre assim, naquela posição de ataque. Então, segunda característica de uma mulher que é desestruturada nas relações, é que tá sempre em posição de ataque e também conectada com a ingratidão, uma mulher que não sabe reconhecer o que os outros já fizeram pra ela. Associado à ingratidão, aquele coração amargo, aquele coração que não é disponível a ser grata ao que as outras pessoas fazem, está também essa reatividade. Não consegue nunca ser assim, nossa, é mesmo, caramba, ter aquele coração maleável, aquele coração de pedra, sabe? E aí tudo é muito reativo. A pessoa fala uma coisa com você, você já acha que ela tá te ofendendo, você já acha que ela tá querendo uma confusão com você. É lógico, né, que a gente tem pessoas que querem fazer isso mesmo. Mas aqui deu pra ver que eles chegaram na maior boa intenção, só pra trocar uma ideia, tanto que eles engrandecem Nabal antes dele falar qualquer coisa. Então, o que eu quero que você pare para analisar, uma mulher, um outro sinal de que nós podemos estar sendo desestruturadas nos assuntos relacionamentos, e às vezes você pode ter 1, 2 ou 3 e não tem problema, eu vou vir com os refrescos já, que são as formas práticas da gente vencer isso. Então, segunda forma, segundo o sinal da gente reconhecer que podemos estar sendo desestruturada, é sempre essa posição de ataque. A pessoa fala uma coisa pra você, você já fala, por quê? Mas da onde? Quem falou isso? Por que você tá falando isso? Tudo bem que pode ser por causa de muito sofrimento. Às vezes nós mulheres sofremos muito com amizades falsas, com pessoas que nos enganaram, que mentiram pra gente, mas isso não é desculpa pra gente não ter o coração tratado, a gente ficar só com aquele coração de pedra como Nabal foi. Terceiro sinal de que nós podemos estar sendo mulheres, mulheres profundamente desestruturadas nos assuntos relacionamentos, são mulheres inconsequentes, ou seja, são mulheres que não lembram, não pensam, não meditam nas atitudes das palavras que vão falar, nas consequências das palavras ou das atitudes que vão ter.
Então eu quero que você pense que as palavras, elas são como armas, como fogo, que uma vez que você lança, uma vez que você coloca ela pra fora, ela faz um estrago que mesmo que a gente contenha, que a gente consiga conter aquilo ali, as coisas que o fogo consumiu, que aquela arma dilacerou, nunca mais voltam a ser como era antes. Então as palavras, elas fazem a mesma coisa. Uma vez que Nabal jogou todas essas palavras para Davi, para os servos de Davi, ele não mediu as consequências a longo prazo, ele não mediu como aquilo ia ecoar no outro. O que também está conectado, esse terceiro ponto, está conectado com a empatia, ou seja, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Isso significa que uma pessoa que tem boas relações, que tem muitas amizades, ou que tem amizades sinceras, amizades que, assim, são fortalecidas a longo prazo, pessoas que se você ligar 1h da manhã pedindo R$1.000 emprestado, porque seu carro guinchou, porque seu filho precisa de um dinheiro, de uma cirurgia, de um remédio, não sei, a pessoa vai te emprestar sem ficar questionando muito. Então, pessoas que você tem ali, você sabe que pode confiar, um dos segredos disso é você se colocar no lugar da outra pessoa. Você tem o que a gente chama de empatia. E um dos sinais de pessoas que não têm amizades a longo prazo ou pensam que não precisam de ninguém é a falta total de empatia. A ausência de querer se colocar, de pensar e se colocar no lugar do outro. Lembra quando a gente escuta muito do nosso pai e da nossa mãe, você não sabe o que o outro tá passando. Quando a gente vai casar, a gente escuta muito isso. Olha, você tá juntando duas famílias de duas culturas diferentes dentro de uma casa, que aí é o casal que vem com toda a bagagem cultural da família. Então, vocês têm que conversar sobre isso antes. Como é que vai criar os filhos, se vai levar os filhos para um lugar religioso, se não vai. Tem algumas pessoas que não querem criar filho em nenhuma situação religiosa e que só quando o filho crescer tem famílias que nem filho querem, mas aí as pessoas casam e depois que casam quer saber sobre isso. Então aqui a gente vê exatamente isso. Todo relacionamento precisa de que a gente se coloque, todo bom relacionamento, vou reformular, todo bom relacionamento precisa que ambas as partes se coloquem no lugar do outro, para que não haja, vias de fato, para que não haja separação, para que não haja ruptura nessa relação. Então aqui esse terceiro sinal é muito forte, porque às vezes ou você ou alguém que você conhece não tem boas amizades justamente por isso. A pessoa pensa nela, no umbigo dela, nas decisões dela, no que é bom pra ela, nos próprios interesses e nunca pensa no que é bom para o outro. Nunca se coloca no lugar do outro. Nossa, coitada da fulana, não é nem com dó, mas é com compaixão, ou tipo, nossa, a pessoa, vive numa outra realidade. Não, é sempre, não vou, porque ela só fica falando disso, isso, aquilo. Então, esse tipo de relação são pessoas que normalmente elas não conseguem cultivar relações a longo prazo, estão sempre sozinhas. Chegam no fim da vida sozinhas, não têm amizades consolidadas, sinceras ali pra contar. E esse não é o desejo de Deus pra nós. Lembra que a gente falou no começo que o desejo de Deus pra nós é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e a gente ame ao próximo como a nós mesmos. A gente vê vários próximos de nós pra gente amar e viver esse mandamento, eu acho que é maravilhoso. Então, diante disso, eu agora te apresento 4 formas práticas da gente conseguir ser mulher estruturada com essa personagem antagônica da história, que é a Abigail. Que ela tá lidando com as mesmas pessoas que Nabal lidou, que é os funcionários da fazenda e os funcionários de Davi, os parceiros ali de Davi, só que a maneira como ela lida com eles é completamente diferente do que o seu marido insensato, mau caráter, como a Bíblia diz aqui, era rude e perverso em tudo que fazia. Ela totalmente diferente, inteligente, bonita e simpática, carismática. A gente tem ela lidando com a situação de maneira totalmente diferente. Então, o que a gente precisa pensar para continuar falando desse assunto? A Abigail é uma mulher que ensina muito. Então, só com esses ensinamentos que a gente leu até agora, a gente aprende que pessoas, quando elas precisam crescer, se relacionar em relacionamentos que querem evoluir a longo prazo, elas têm pessoas de confiança. Então aqui, assim que Nabal fala tudo o que fala para o funcionário de Davi, ele vai levar essa mensagem, lá na fazenda um funcionário chegado de confiança de Abigail já corre nela e conta para ela. Diferente, por exemplo, do que a gente vê na vida de Nabal, de ninguém se metendo no que eles ali estão conversando. Então eu quero que você pense nisso, porque sabe aquela história que a gente fala muito do tipo, não tem ninguém pra falar? Meu Deus do céu, isso a gente vai falar já, mas assim, esse primeiro ponto
todas as pessoas que entendem que bons relacionamentos são o fio condutor entre o que elas têm e o que elas querem, o que elas almejam, o que elas anseiam, onde elas querem chegar, são bons relacionamentos que vão levar aquela frase, né, clichê, mas muito real, de que o que você precisa está a 5 pessoas de distância. Nós entendemos que precisamos de pessoas que confiamos e que confiem nela. Então a gente vê em 1 Samuel 25:14 aqui. Na verdade, o capítulo inteiro, né? A gente vê ali o servo de Nabal, que ele tem ali uma relação de admiração, de confiança com a patroa. Então, ele corre e fala pra ela, olha, tudo que o seu marido falou pode levar todos nós à morte. Então, confiando na senhora, que a senhora é uma mulher inteligente, sabe, vai conseguir resolver, eu entrego essa bucha nas suas mãos. Então, foi mais ou menos assim. Mas ele não estava errado. Por que ele não estava errado? Porque ele sabia que ela poderia resolver, conhecendo o caráter dela, conhecendo quem ela era, ele sabia que ela poderia resolver. Se ela fosse uma mulher tão imprudente quanto o marido dela, simplesmente ela não teria pessoas de confiança. Então, primeira forma da gente chegar, né, onde a gente quer, onde a gente almeja, é tendo relações de confiança, mantendo ali, ó, admiração, mantendo uma relação de intimidade, boas relações de confiança com pessoas. E volto a dizer, não é relações com segundas intenções, é uma relação de confiança, uma relação de poder contar, ou relações de pessoas que você vai ligar e falar, nossa, você consegue me ajudar com isso? Olha, eu vi isso sobre você. Então, aqui, a gente finaliza esse primeiro ponto pensando exatamente nisso. A gente não confia em quem a gente não conhece, em quem a gente não tem um mínimo de intimidade. Isso mostra o quanto Abigail era uma mulher que fortalecia os relacionamentos. Sabe aquela frase assim, nossa, essa pessoa não tem uma amiga pra avisar? Então, exatamente assim. Nabal é a personificação daquela pessoa ignorante, grosseira, que ninguém consegue conversar. Enquanto Abigail é um exemplo de alguém que de fato tem boas relações pra contar. Primeira forma da gente ser uma mulher que tem bons relacionamentos é estabelecer relacionamentos de confiança. Ter intimidade, abrir o coração, não viver só no sentimento. Ai, essa semana eu não quero conversar com ninguém. Meu Deus. Tudo bem, não quer? Então se permita um dia da semana pra você não conversar com ninguém. Os outros dias, procure as pessoas que você gosta, as pessoas que você admira, que você respeita, fortalece, regue as relações pra que você tenha ali o que colher. Segunda forma prática de uma mulher estruturada, que uma mulher estruturada precisa agir, como uma mulher precisa agir, é que as mulheres sabem que não vão chegar onde almejam, alcançar o que elas sonham simplesmente sozinhas. Então, a gente tá falando, né, de um caso ali de vida ou morte, lógico, né? A gente tá vendo a situação de Abigail delegando para suas funcionárias, para suas cozinheiras ali fazerem várias marmitas, separar ali no pomar várias frutas, numa situação de vida ou morte. Mas a realidade é que nós também precisamos de pessoas para contar. Então, às vezes você vai fechar um negócio que você acha que é só pra você, pense como você pode colocar outras pessoas pra abençoá-las também ali. Às vezes você pode indicar outras pessoas que estão precisando do serviço de uma amiga. Então a gente precisa parar pra pensar que sempre que quisermos crescer, avançar no assunto relacionamento, Deus não vai enviar um anjo, não vai enviar um super carro pra você, ele vai enviar pessoas que serão pontes, canais pra chegar aonde você almeja, ok? Aqui no caso de Abigail, nesse segundo ponto, a gente viu ela delegando as colaboradoras para elas entrarem na missão com ela e fazer com muito amor, com muita maestria, aquela refeição, aquele alimento. Mas, no nosso caso, como eu falei, são as parcerias que a gente cultiva durante o dia a dia. Terceira forma da gente ser uma mulher estruturada é pensar muito que a gente não vai conseguir delegar a intimidade. A gente não vai conseguir delegar a resolução dos problemas. Então, aqui, ó, terceira forma. Você sabe que não deve contar os próximos passos. Não, essa terceira forma eu pulei. Eu falei a quarta antes da terceira, mas a terceira é muito forte. Ó, aqui, o que a gente vê? No versículo 18 de 1 Samuel 25, diz assim, sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, ou seja, cozinhando, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo no seu jumento e disse aos servos, vão adiante que eu estou o seguindo. Ela não contou nada a seu marido, a Nabal, que ela estava fazendo. Então, a terceira coisa que a gente aprende com Abigail é que uma mulher estruturada nas relações, elas sabem que elas não devem
contar pra todo mundo, pra todas as pessoas quais devem ser os próximos passos. Elas têm noção de quem elas devem contar e de quem elas não devem nem abrir um pouco do seu coração. O que acontece muito é que nós, mulheres, a gente acaba sendo muito 880. Ou a gente não fala nada pra ninguém, a gente vive na nossa bolha só escondendo, virando assim, como se a gente vivesse numa caverna, tivesse sido sequestrada e a gente não tem uma pessoa pra contar no momento difícil que você quer se abrir e chorar. Ou a gente 80, quer contar pra todo mundo as coisas que ainda nem aconteceram, que ser um pensamento, uma ideia, você já quer contar pra todo mundo. A gente não pode ser assim, a gente precisa estabelecer o equilíbrio, que é o quê? Encontrar, analisar pessoas de confiança para que a gente consiga compartilhar, ter esse discernimento de que nem todo mundo que tá perto da gente merece receber ali o conhecimento, a informação que a gente tem, e as pessoas vão nos dando sinais se elas são ou não pessoas que a gente pode confiar. No caso de Abigail, ela viu com clareza, por causa das atitudes do marido dela, mesmo ele sendo o marido dela, que ela não poderia confiar nele para lidar com certas informações, principalmente com certas coisas, como a gente tá vendo aqui, para essa resolução dessa situação, que era uma sentença de morte para casa dela. E ela, é muito engraçado a gente pensar isso, porque ela não precisava disso. Ela poderia ter fugido, ela poderia ter surtado, falado com ele, ela poderia ter feito várias coisas, mas ela se protegeu e entendeu o nosso quarto passo agora, a quarta forma prática que uma mulher consegue ter boas relações, é não delegar a intimidade das relações. Então, o que a gente vê? Ela não delegou a intimidade, a resolução do problema. Então, o que a gente vê com muita força? Ela sobe em seu jumento. A Abigail subiu em seu jumento. Quando Abigail entrava no desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou a gente ajudar esse sujeito, porque ainda hoje eu matarei toda a sua casa. O que a gente vê? Um comportamento muito de alguém resolvedora, de alguém, assim, solucionadora. Eu sempre falo isso no nosso grupo do WhatsApp, Doses de Coragem, que nós seremos conhecidas por duas causas. Pelos problemas que a gente resolve e os problemas que a gente causa. Então, aqui Nabal ficou conhecido há mais de 3.000 anos pelos problemas que ele causou. Já Abigail, há mais de 3.000 anos, está sendo conhecida pelos problemas que resolveu, que nem assim, nem foi ela que arrumou, ela estava fazendo outras coisas em sua fazenda, mas foi obrigada a resolver o problema que o seu próprio marido insensato aprontou. Então, o que a gente precisa nos atentar aqui? Quarta e última forma de sermos mulheres que, assim, tem boas relações. A gente não delega nada, nenhum envolvimento pessoal. Como diz a minha avó, o que tiver que fazer, faça depressa. Quando a gente tem um problema, a gente, eu vou falar pra fulana falar com ela, eu vou pedir pra Beltrana falar com ela. Não, é você assume esse lugar de eu vou lidar com isso, eu vou conversar com a pessoa, eu vou resolver esse problema, eu vou falar quem disse, porque eu vi que a fulana falou tal coisa. Então, assim, você segurar o BO. Sabe quando você fala alguma coisa pra alguém e fala assim, olha, eu não posso falar quem foi, porque as minhas fontes são seguras. Chama uma, chama a outra e fala, fulana falou que não sei o que, bota todo mundo pra conversar, porque mulheres que têm boas relações são assim, elas não têm nada a esconder, elas às vezes, pode acontecer da gente falar uma coisa ou outra no momento de emoção, falar, nossa, eu não gostei que a fulana falou e tal, pra alguém, né, que tá ali no círculo. Mas se vocês têm uma boa relação, se o objetivo é resolução, vai chamar uma e a outra em amor e vão resolver. E não, vamos sair todo mundo na porrada. Isso já é um exemplo clássico de que tá tudo desestruturado no assunto relacionamento e que isso a longo prazo vai dar efeitos, assim, terríveis. Não vão ter frutos, na verdade vão ter frutos secos, ruins, amargos. Não vamos conseguir colher as boas relações dessas amizades. Então, essas 4 formas práticas da gente conseguir lidar com isso é muito importante pra gente conseguir avançar no assunto relacionamento, visto que lidar com as pessoas é uma das bases dos assuntos do cristianismo, né, e a gente vai precisar lidar com muitas pessoas, ok? Então o nosso conteúdo de hoje, ele foi bem direto ao ponto, bem rapidão assim, e eu te convido a ler o capítulo 1º de 1 Samuel 25 completo, porque a história de Abigail é uma história linda, inclusive o meu instituto, né, de ensino para mulheres, o meu instituto de desenvolvimento pessoal para as mulheres com foco em mentalidade, em desenvolvimento pessoal, em posicionamento, em terapia da psicanálise para fazer as mulheres avançarem, é Instituto Abigail, exatamente por causa dessa mulher maravilhosa, que nos ensina muito sobre posicionamento, sobre postura, sobre mentalidade, sobre controlar as emoções e realmente avançar na vida como a gente quer. Então eu te convido com muita maestria a mergulhar nesse conteúdo, e se fizer sentido pra você também fazer parte comigo, né, da mentoria Não Seja Café Morno, que é totalmente baseado na história dela, ok?
Beijo no seu coração, nos vemos no nosso 7º e último pilar de uma mulher estruturada.